Ver se está certo aqui. Então, vamos começar a nossa última aula sobre os filósofos pré-socráticos, né? A terceira, né? A gente começou 3 semanas atrás falando de uma maneira genérica assim, sobre todos eles. A filosofia pré-socrática, ela deu, né? Chegou para a gente um resíduo, na verdade, do que provavelmente foi, né? Foram escolas de pensamento diferentes, as pessoas estavam ali, né? Você tem um grupo mais fortemente empenhado em encontrar uma explicação única, né? Um elemento único para a origem de todas as coisas, são os monistas, os unitaristas, que a gente viu na semana passada. Né? Você tem um grupo do pensamento mobilista, que é o pessoal do pensamento do Heráclito. Você tem um grupo do pensamento do imobilismo, né? Que é o pensamento do Parmênides, que também que é uma outra vertente, né, do pensamento pré-socrático. Você tem esse pessoal do pensamento pluralista, que vai agregar ali os atomistas e tal, e o Empédocles e o Anaxágoras. E aí a gente fecha, né, acho que fazendo um apanhado bem bacana, bem complexo, assim, bem completo sobre esses filósofos foram tão importantes. Eles construíram, muito provavelmente, a base para física, para matemática, para química, para biologia, para uma série de ciências que a gente estuda hoje, né? E foram algumas vezes adivinhos, né? Como o Demócrito e o Leucipo lá com relação ao átomo, mas muitas vezes foram pesquisadores, muitas vezes não, sempre foram pesquisadores muito empenhados, né, em fazer descobertas científicas que provassem a origem de todas as coisas como motivo supremo, mas que conseguiu pensar, sugerir coisas que são absolutamente modernas, né? A ideia do átomo é uma ideia muito moderna, né? Você só vai ter a certeza da existência dele depois da invenção do microscópio. Você vai ter alguns deles supondo a esfericidade da Terra, né? Supondo que a Terra fosse redonda, sem nenhum tipo de tecnologia capaz de provar isso, né? Que só vai acontecer lá no século XVII. Né? Então, assim, é impressionante como eles foram capazes de chegar a determinadas conclusões. Né? Enfim, eu sou muito fã, acho que, desse pensamento pré-socrático. É um capítulo importante na história da filosofia, não só na história da filosofia, mas na história do pensamento, né, de uma maneira geral, assim, porque eles ensinam procedimentos, eles ensinam os primeiros, né, a forma de pesquisar, muito da forma com que eles pesquisaram, está aí até hoje, existe até hoje. O pensamento, ele está presente, né, a forma Oi, Lucas, tudo bem? A forma da construção do pensamento está presente no pensamento moderno, no pensamento contemporâneo, né, na pesquisa. Quando esses caras começam a juntar informações para criar uma teoria nova, eles fazem exatamente o que qualquer pesquisador hoje faz. Né? Quando vocês fazem um trabalho escolar com um pouco mais de capricho, com um pouco mais de qualidade, sem aquela pressa alucinada típica dos adolescentes, vocês vão lá, mesmo que seja um trabalho pela internet, vocês pesquisam pesquisam outro, tiram elementos de um, de outro, de um livro, de um site, e acabam construindo um pensamento teu próprio, né? Usando como referência as outras teorias, o que é muito diferente de dar opinião. Né? É muito diferente. Se eu usei um livro tal para fazer uma pesquisa, um site X, muito diferente do minha mãe disse, minha tia falou, o primo do meu pai postou no grupo do Zap, são coisas completamente diferentes. Realmente. Né? E é absolutamente fundamental que vocês sejam capazes de, não só de perceber isso, nossa, eu comecei a receber um monte de notificação aqui, como de fazer isso, né, na vida, porque é importante.
né? E eu fico falando, eu brinco que eu sou fã deles, porque eu acho que eles foram os primeiros a construir esse modelo, né? E aí é um modelo que se replica, né? Com mais ou menos sofisticação, mas que se replica até hoje. Então, dito isso, vamos lá para a nossa apresentação. Pode falar, viu, gente? Eu tenho uma fala meio compulsiva mesmo, então, e ainda mais que é um assunto que eu gosto. Aí eu acabo falando mais ainda. Mas me interrompam, em sendo necessário. Vai. Filósofos, plura... filósofos pluralistas são filósofos que não acreditam que exista um único elemento que explique todas as coisas do universo, como queriam, por exemplo, pensadores de Mileto, como Tales, Anaximandro e outros pré-socráticos, que acreditavam que um elemento, a arqué, que variava de acordo com cada um dos autores, fosse a origem de tudo, tá? No período pré-socrático, encontra-se uma vasta e importante produção filosófica que remete aos primórdios da filosofia, ao início de uma busca por um pensamento racional que não aceitasse as explicações fantasiosas oferecidas pelas mitologias como verdades inquestionáveis. Nesse período, os primeiros filósofos ocidentais buscaram observar a natureza para entender como ela funciona e assim atribuir uma causa como origem primeira de todo o universo, o cosmos, né, em grego, universo. Isso deu origem à cosmologia, que é uma tentativa de compreender a origem de tudo a partir da observação, da argumentação e do raciocínio lógico, deixando de lado explicações que eram fornecidas pela filosofia, pela mitologia grega, né? O grande salto, né, o grande ponto de transição ali a partir do Tales, né, e que vai só se ampliando até chegar ao Anaxágoras, que vai acabar racionais demais para o gosto daquela comunidade. É importante sempre lembrar que era parte de uma elite intelectual, né? A população grega, o cidadão grego de uma maneira geral, e mesmo essa própria elite intelectual, eles acreditavam nos deuses. Os deuses eram verdades absolutas, eles acreditavam na existência deles. Talvez relativizassem já esses intelectuais algumas ações, algumas formas e tal, mas eles, na cabeça assim, do grego médio daquela época, os deuses eram verdade, eles existiam, né? E toda e qualquer definição ali, toda e qualquer discussão que colocasse os deuses em risco, né, a existência deles, era tido como quase que um ato de traição, porque a religião era oficial no Estado, né? Era uma religião de Estado. Essas primeiras religiões muito mitológicas, né? Eram religiões de Estado, eram religiões oficiais do povo. Você não podia acreditar em outra religião, né? Quando o cristianismo começa a crescer, a se desenvolver no meio do Império Romano, lá pelo século I, II depois de Cristo, ele vira, na verdade, ele se transforma em um ato subversivo, porque os deuses romanos eram fato, né? Eram uma verdade absoluta para os imperadores romanos e para a população romana, de uma maneira geral. Então, aquelas seitas, né, para eles, cristãs, judaicas e tal, eram crime, eram criminosas, eram praticamente ilegais. Permitiam aos judeus professar sua religião. Era crime. Permitiam aos judeus professar a sua religião lá na Judéia, só. Né? Não fossem eles se meter a engraçados em Roma. Né? E aí que dá o grande problema. Quer dizer, os cristãos surgem e aí brigam com os judeus e falam assim, isso não é judeu mais. E aí o Pedro resolve ir para Roma. Né? O São Pedro. Então o cara vai para o meio de Roma e aí vai
dizer que a religião dele, o Deus dele é mais importante que os deuses romanos. E aí, obviamente, que vai acontecer. Meu Deus. O que acontece. Professor, eu só não tô... Oi? Fala, filha. E a gente só ouviu você falar, eu só tô. Eu só não tô falando muito por... Ah, tá, não, tudo bem, gente. Não precisa. Não tem problema, não. Não tiver podendo falar, não precisa. Também nem precisa falar, viu, gente? Só porque assim, só tô dizendo. Se tiver questões, dúvidas e tal, pode falar, Eu não não tem tô falando problema. porque eu também não sei o que falar. Ah, então, não tem problema. Não tem problema. Não, é porque meus irmãos fazem muito barulho. Aí, Entendi. se eu deixar o microfone ligado, vai ficar saindo uns barulhos. Entendi. Estão martelando a sua cabeça aí, né, pelo visto. Então, professor, meu Deus, eu falo pra eles ficar quietos, eles não ficam. Eles não difícil. ficam, gente. Criança em Complicado. casa é difícil. Criança e pandemia, nada combina com a pandemia, mas criança combina menos ainda. Ai, meu Deus, eu quero que as aulas voltem logo para ele se ocupar. Né? Tem que voltar. Vai voltar. Já tá Vai voltando. voltar. Acho que agora é caminho, é reta de direção, é de retorno. Continuando, então, todos os filósofos desse período tentaram... Ah, então, peraí, só para terminar, né, a história lá do... E aí, Pedro, que vai virar depois São Pedro, vai fundar a Igreja Católica, ele vai para Roma, vai para o berço ali da civilização romana, fazer a sua pregação cristã. E aí, é óbvio que ele vai ser tratado e vai ser punido e condenado, e vão... Enfim, ele é crucificado do mesmo jeito, né? Só que ele é crucificado invertido. Pelos romanos, que a crucificação era uma punição comum, habitual. Os romanos praticavam, né, habitualmente para criminosos muito perigosos, né, de uma maneira geral. Assim. Essa era a lógica. É engraçado, isso é interessante, a capacidade de ressignificar os símbolos. Né? Era um símbolo de punição, acaba virando símbolo de toda uma igreja, né? de todo um pensamento filosófico cristão, que vai começar a surgir a partir desse período. Todos os filósofos desse período, né, voltando lá, 500 anos antes, tentaram, de algum modo, atribuir uma origem ao universo, utilizando-se de argumentações. Alguns apontaram os elementos materiais e naturais como a origem de tudo. Outros citaram elementos imateriais e alguns ainda disseram que a origem se encontrava em um misto de elementos infinitos e indeterminados. Como a Grécia não era um único Estado soberano, fundado sobre um mesmo território, mas um misto de cidades-estado diferentes e autônomas que se situavam em regiões próximas, porém separadas, as comunidades fundadas nessas cidades eram diferentes. Então, aí vai um ponto, né, um capítulo que é o seguinte: as cidades-estado eram como se fossem países, né? Eram independentes, tinham seus exércitos, tinham seus governos, tinham seus mitos de criação, que eram diferentes. E, na verdade, toda a mitologia grega ela acaba agregando esses mitos de criação de cada uma dessas cidades. Né? Muitos dos semideuses, muitos dos heróis, muitos de alguns deuses, inclusive, que são cultuados em determinadas regiões, acabam fazendo parte daquele panteão lá dos 12 olímpicos e tal, dos deuses, porque eles, a princípio, talvez nem fizessem parte da mesma origem, né? E vão sendo agrupados ali pela população, pelos pensadores, por todo mundo. Os filósofos acabam fazendo mais ou menos a mesma coisa. Eles estão em lugares diferentes, estão pensando coisas diferentes, a partir de estruturas sociais diferentes, né? Talvez o que agrupe um pouco todos eles é o fato de que eram todos de classes altas, né? Nenhum deles era de classes mais baixas. Assim. Eles podiam se dedicar ao pensamento, se dedicar aos estudos, se dedicar plenamente, né? Essa talvez fosse uma diferença. Assim. Mas mesmo assim, deu, né, pensamentos bastante diferentes. Com essa diferença, houve também uma modificação das maneiras de pensar daquele povo. Havia um esforço comum para buscar algo novo, o pensamento racional, mas cada um fez isso à sua maneira. Escola eleata.
A escola do Parmênides, né, a escola Eleata, ela é um pouquinho diferente. Ela não se dedica ao pensamento pluralista ou monista. Ela está mais preocupada mesmo com o mundo ser composto ou não de movimento. Tá? Surgida na cidade grega de Eleia, onde hoje também se situa parte do sul da Itália, teve como principais representantes Parmênides e seu discípulo Zenão. Esses dois filósofos se esforçaram por apresentar que o mundo não seria composto por movimento, como queria Heráclito, mas por uma imutabilidade que constitui as essências. A matéria enganava ao aparentar mudanças. Segundo Parmênides, as essências dos objetos Perdão, li tudo errado. A matéria enganava ao aparentar mudanças, segundo Parmênides, e as essências dos objetos materiais permaneceriam idênticas. Né? Essa é uma discussão que rompe os séculos aí pelo estudo da filosofia. Vai terminar derivando numa outra relação que a filosofia também é muito cara para a filosofia, que é o debate entre existência e essência. Né? O que existe, o que é essencial, será que existe uma essência, ou será que não existe uma essência, ou será que só existe a existência? Né? Essa é uma discussão filosófica por excelência, que nasce justamente dessa disputa aí entre o Heráclito e o Parmênides. O Heráclito é anterior, né? É daquela escola monista que a gente viu semana passada, pertence a um pensamento unitário, né, que acha que o fogo, no caso dele, seria a origem de todas as coisas, mas defende, sobretudo, a ideia de um mobilismo permanente, de algo que está sempre em movimento. Né? E quando ele fala aquela frase famosa que é não te banharás nunca nas mesmas águas de um rio, ele está defendendo a ideia da existência como essencial, como sendo a essência. Porque ele vai identificar, e não está errado nisso, que aquela água que te banhou já não é mais a mesma. A próxima água que virá é outra. Né? Vem outro bloco, é outra coisa. De mudança, né, professor? De mudança permanente, exatamente. Agora, o Parmênides vem e coloca uma questão para ele, que é uma questão científica. Não diretamente para ele, porque acho que o Heráclito é bem mais velho, bem mais antigo. Ele coloca a seguinte questão: essencialmente, os objetos materiais permanecem idênticos, permanecem os mesmos. Então, aquela água é sim a mesma água, porque é H2O. Aquela água que passou, essencialmente era H2O. Aquela água que está vindo, essencialmente continua sendo H2O. Pode estar poluída, não está poluída, pode estar... Entende? Então, claro que ele não pensou exatamente isso, ele não sabia nem que era H2O, mas ele pensou nessa ideia da essência, de que as coisas não mudavam na essência. Então, vira, na verdade, um grande embate filosófico, né, que perdura até hoje. 2.500 anos depois, ainda se encontra esse tipo de debate, né, que é um debate interessante, porque é um debate muito caro para a humanidade, porque você vai pensar sempre nessas questões do que é essencial, do que é de caráter existencial. Né? O fato de ser existencial faz com que seja menos importante o que você está vivendo, aquilo pertence à sua essência, enfim, uma discussão meio interminável. E essa é a hora que a filosofia às vezes se perde. A filosofia às vezes se torna uma elucubração permanente, cansativa, e que as pessoas meio que... Alguns se fascinam, mas a maioria acaba perdendo a paciência. Então nem vou entrar muito nela por enquanto, mas o fato é que essa ideia de que a essência dos objetos permaneceriam idênticos acaba sendo muito importante. E quando você vai pensar, não necessariamente na origem das coisas, mas quando você vai pensar na sociedade, né, que é justamente o grande pulo do gato do Sócrates, que a gente vai ver daqui umas 2 semanas, que é quando Sócrates fala, poxa, mas se tudo é relativo, se tudo está em permanente movimento, eu não consigo construir nada. Porque tudo que eu construo, ele precisa ter alguma permanência. Né? A sociedade, para se fundar e para existir,
durante um determinado período, ela precisa de valores específicos. Ela precisa construir valores. Ela precisa construir uma moral, qualquer que seja. Ela precisa, senão ela não existe. Senão nada existe. Tudo é um festival. Não existem. Ele não está nem falando em verdades absolutas, né? Porque as verdades absolutas elas acabam te levando a um pensamento mais religioso, né? Mas Professor, fala. Mas supor que tudo desculpa é te relativo. interromper. Fala. Já fechou o primeiro bimestre? Estão fechando. Estão Ou não? fechando. Estão fechando. Eu achava que o conselho de classe seria hoje, mas vai ser na semana que vem. Ah, sim, é Tá porque o senhor já deu a nota já. Eu dei a nota, mas a nota ela é meio fictícia. Ela pode mudar durante o conselho de classe, tá? Porque lá no começo eu perdi algumas chamadas, eu perdi algumas coisas, eu vou me inteirar com os colegas, mas aí para não prejudicar ninguém, eu acabei não excluindo ninguém da presença, não deixando ninguém sem nota, e aí depois eu vou ver lá. Porque se tiver alguém, por exemplo, que nunca assistiu aula de ninguém, não tem nota em ninguém, eu também não vou poder deixar com nota, entendeu? Mas aí é por uma questão burocrática, assim, tá? Mas tá praticamente, a galera tá fechando já. E aí sim a gente chega nos filósofos pluralistas, que são o elemento da aula de hoje, né? Propriamente. Esses defendiam que o universo foi originado pela composição de diversos princípios. Portanto, são considerados pluralistas. Empédocles, para quem a origem de tudo estaria nos 4 elementos primordiais, a terra, o fogo, a água e o ar. Anaxágoras, para quem a origem estaria em um agregado de partes infinitas, distribuídas de maneiras diferentes em cada ser. E a esse processo ele vai chamar de nous, que eu vou explicar mais na frente. E, finalmente, Leucipo e Demócrito, que são os fundadores da teoria atomista, a qual atribuía a origem à junção de partículas invisíveis e indivisíveis, que eles vão batizar de átomos. Por volta do ano de 492 a.C., na cidade de Agrigento, nasceu Empédocles, um homem que certamente possuía muitas virtudes. Foi médico, dramaturgo, poeta, filósofo e político. Com uma escrita que visava encantar e convencer emocionalmente, Empédocles expressou em belos versos o seu modo de pensar, bem como conhecimento sobre a natureza e sobre a religião. Retomando as discussões dos primeiros filósofos, Empédocles concordava que a natureza possuía uma só origem, mas inovou ao pensar essa origem não apenas derivada de um princípio único, mas sim composta de 4 raízes fundamentais: a terra, o fogo, o ar e a água. Tá? Aí é interessante que ele vai pensar como se fosse um cozinheiro, né? Ele vai imaginar um panelão assim. Ele não, né? Eu estou propondo assim. E você joga ali um pouco de terra, um pouco de fogo, um pouco de ar, um pouco de água e mistura tudo. E cada parte dessa mistura é um ser diferente, né? As proporções e tal. Segundo Empédocles, era a partir da reunião e separação desses elementos que todas as coisas surgiam. O devir, ou o movimento e transformação, geração e corrupção das coisas, o surgimento e desaparecimento delas, devem-se à mistura desses elementos distribuídos em várias proporções. O que caracterizava cada ser era a predominância de um ou outro desses elementos, sendo que um nunca se transforma no outro, mas somente se distribuem diferentemente nos seres. Então essa distribuição ela vai acontecer. No entanto, mesmo considerando os 4 elementos fundamentais, que sempre permanecem em todas as transformações, a causa que provocava a reunião e separação desses elementos era extrínseca a eles. Por isso eu pensei na ideia da colher, né? Tá tudo na panela, vem uma colher de pau que vem de fora para dentro, né? Vem algum elemento de fora para dentro. No caso do Empédocles, ele vai deduzir que é o amor e o ódio. O amor e o ódio
são os dois elementos universais que proporcionam o movimento de reunião e separação de substâncias. Empédocles deve ter percebido que amor e ódio aproximam e afastam os seres humanos, e por isso ele elevou-os à categoria de forças antagônicas cósmicas, capazes de realizar o processo de atração e de repulsão. Para o filósofo, os opostos não se atraem. Vai acontecer muito com todos os outros filósofos, essa ideia da atração e da repulsão. É uma percepção, a química, né, também faz isso, de que os opostos se atraem. No caso desse aqui, não seriam os opostos, seriam os semelhantes. Né? A percepção para o nosso filósofo não era de que os opostos se atraíam, mas pelo contrário, o semelhante atrai o semelhante, e o dessemelhante repulsa o semelhante. Então, amor com amor se junta, dá casamento. Ódio com ódio se separa. Né? Amor com ódio não dá certo. E esse movimento é considerado eterno, né? Um ciclo constante no qual, quando prevalece a harmonia, é porque o amor está atuando. E quando é a desarmonia ou o equilíbrio, ou o desequilíbrio que prevalece, é porque o ódio está atuando. Então, ele vai elencar o amor e o ódio, né, como forças antagônicas do cosmos, e vai dizer que esses dois movimentos, né, esses dois sentimentos, vão ser capazes de fazer as misturas todas lá da terra, na água, do fogo e no ar, e vão produzir todos os seres. Certamente, ele foi influenciado pelo pensamento filosófico, místico lá dos asiáticos. Né? O pensamento hindu tem muito essa questão do equilíbrio de forças, do bem e do mal. Tem um pensamento que é o maniqueísmo, né? Que era um tipo de escola filosófica ali daquela região do Oriente Médio, que também pensava no bem e no mal como elementos que fossem cosmicamente antagônicos e forças antagônicas cósmicas. O taoísmo vive um pouco nessa relação, né, se fundamenta todo nessa relação do yin e do yang, que não é ódio e amor, mas é feminino e masculino, que seriam forças muito distintas. Vocês já devem ter visto, né, aquele símbolo assim, que é fundamento da religião japonesa, da chinesa, de uma região da Ásia. O próprio shintoísmo, que é uma religião japonesa, essa sim, também é muito baseada nesses elementos. Então, essa ideia de equilíbrio, ela vem muito do Oriente Médio, da Ásia, como um todo, e provavelmente o Empédocles teve contato com essas filosofias todas para chegar a essa conclusão. Né? E aí vamos para o Anaxágoras, que é o outro filósofo, de quem eu confesso eu não tinha muito conhecimento, assim, conhecia o basicão e tal, e só nessa pesquisa para dar aula para vocês eu adorei, que foi o que eu mais acabei estudando, justamente por conhecer menos, foi o que eu acabei estudando mais. Anaxágoras de Clasômenas foi um dos filósofos pré-socráticos pluralistas. Assim como os outros, ele estava tentando formular uma nova teoria para o surgimento de todo o universo, que não recorresse às narrativas mitológicas. Como era um pluralista, assim como Empédocles, Demócrito e Leucipo, Anaxágoras propôs que a origem do universo estava em vários elementos e não somente em um. Os filósofos pluralistas tentavam desfazer a querela deixada por Parmênides do imobilismo do universo, que nunca teria sido criado. Para o Parmênides, não há mudança no universo, e o movimento é apenas um erro da nossa percepção, de modo que não houve momento de criação. Para o Parmênides, tudo que existiu, que existe, sempre existiu. Né? Como ele diz assim, o ser é, o não ser não é, ele também está dizendo que o que existiu, o que existe sempre existiu e sempre existirá. Então ele recusa, o Parmênides recusa a ideia de uma origem de todas as coisas. Ele recusa a ideia de uma origem. Ao recusar a ideia de uma origem,
o Parmênides cria um problema para todos os pré-socráticos que estão buscando justamente essa origem, né? Então, tentando não discordar demais do Parmênides, mas discordando dele, o Anaxágoras vai chegar a uma conclusão de que as sementes que formavam o universo e seus objetos seriam infinitas. Ele vai teorizar acerca da existência de sementes, né, que a gente vê na natureza, elas nascem e tal. Se eu tentar me colocar 2.500 anos atrás, eu não vou conseguir imaginar como que essas sementes iam surgir. Eu posso facilmente imaginar que elas sejam eternas. E o fato de elas serem presentes eternamente faria com que elas formassem um universo, e seus objetos seriam infinitos, mas o próprio universo não teria sido criado por essas sementes, né? Aliás, sementes que tinham o nome grego de espermatas, que dão origem, logicamente, à palavra espermatozoide, que não deixa de ser uma semente, né? Que gerou todos nós, junto com o óvulo da mamãe, de cada um de nós. O que ficou responsável por agregar as sementes e formar tudo que existe foi uma inteligência, que o filósofo chamou de nous. Eles estavam tentando, lembre, né, fugir completamente de um pensamento mitológico. Então, quando eles chegavam a algum impasse de que talvez houvesse a necessidade de uma inteligência além, né, extramundo, que pudesse ter dado origem a todas as coisas, o limite deles era justamente pensar numa inteligência, em alguma coisa inteligente. Pitágoras pensou num arquiteto, né, sem rosto, sem nada, que conseguisse estruturar o mundo, né, a partir de elementos matemáticos. O Anaxágoras pensou, o Anaximandro pensou numa substância parecida com uma alma, né, com alguma coisa que era invisível, que a gente não conseguisse perceber. O Anaxágoras pensou nessa figura, nessa inteligência que depois o Platão vai retomar e vai chamar de demiurgo. Mas a gente vai ver isso quando chegar lá no Platão. Como os outros pensadores pré-socráticos, não temos muitos dados biográficos de Anaxágoras. Sabe-se que ele nasceu na cidade de Clasômenas, na Jônia, quando teve contato com a filosofia pré-socrática. Quando adulto, passou a residir em Atenas, levando para lá a filosofia que se desenvolvia na Jônia. Atenas já vivia nesse período o auge da sua democracia. Anaxágoras conheceu o estadista grego Péricles e, mesmo não podendo participar da atividade democrática por ser estrangeiro, né, outros parênteses aí, na democracia grega, que apesar de ter inspirado a nossa democracia moderna e uma série de movimentos políticos ao longo da história, ela era bastante excludente, ela não era uma democracia que da qual não participavam as mulheres, não participavam, obviamente, os escravos, nem os estrangeiros, né? E os homens que participavam eram nascidos, no caso da ateniense, eram só os nascidos em Atenas, com mais de 18 anos. Então, você tinha toda uma exclusão social enorme ali no nível de participação. Até por isso, ela podia ser direta, né? Até por isso, todos os homens ditos cidadãos podiam participar, podiam votar, porque não eram muitos, eram poucos. Anaxágoras, apesar de estrangeiro, circulou pelos meios políticos. Entretanto, o pensamento do filósofo levou a um julgamento e condenação sob a acusação de impiedade e traição aos deuses. A teoria filosófica pré-socrática não estava firmemente ancorada na religião grega. Historicamente, começou com Anaxágoras o processo que Atenas moveu contra a filosofia e que concluirá mais tarde com a condenação à morte de Sócrates, né? Anaxágoras foi condenado também, mas fugiu. Sócrates foi condenado à morte e aceitou a pena e morreu. E depois o Aristóteles também foi perseguido, mas também fugiu, disse que não ia deixar
os gregos fazerem com ele o que fizeram com Sócrates. A ponderação do Anaxágoras pode estar firmada em sua explicação da ocorrência dos eclipses solares. Eu não sei se vocês lembram, eu falei que o Tales, né, dentre as muitas coisas que ele fez, ele calculou um eclipse solar. Só que ele não explicou o eclipse, ele conseguiu calcular. O Anaxágoras, ele não só calculou, como ele explicou o eclipse. Ao explicar o eclipse da maneira correta, né, o Sol se interpondo, então, como ele explicou da maneira correta, eu deduzo que ele também era um daqueles que acreditava que a Terra fosse redonda já, só que a teoria dele contrariava a existência do deus Apolo, que na mitologia grega era quem carregava o Sol. Né, na carruagem de ouro dele, os cavalos vinham trazendo o Sol. Sua condenação forçou-o a fugir de Atenas, fixando residência na cidade jônica de Lapsacos. Ou seja, era absolutamente certo, né, a verdade absoluta, a existência dos deuses nesse período. Todo mundo acreditava neles, inclusive os mais letrados, inclusive os próprios filósofos. Então, na hora que alguém constrói uma teoria que desfaz esse pensamento, que supõe ou coloca em dúvida a existência desse tipo de Deus, eu olhei para o Sol agora, mas não tem Sol, você está cometendo um crime. Né? O pensador grego escreveu um livro em prosa, do qual restam apenas fragmentos, em que ele expõe a sua teoria cosmológica. Os historiadores especulam que Anaxágoras deu aulas de filosofia para Sócrates, estabelecendo a ponte entre a Jônia e Atenas, para o caminho da filosofia ocidental. É bastante especulativa a possibilidade do Anaxágoras ter dado aula para Sócrates, mas ela é fascinante, porque mais uma ponte ali que acontece entre o pensamento pré-socrático e o pensamento socrático. Né? Eu acho, se eu fosse fazer um filme sobre essa história aí dele, eu provavelmente colocaria ele no final do filme dando aula para um jovem rapaz, né, um efebo, e esse efebo seria o Sócrates, né, para começar todo. Vou fazer uma série, né? Dava uma série na Netflix bem legal. Sabe-se que Anaxágoras escreveu uma obra da qual restaram apenas fragmentos pouco conservados. A conservação dos fragmentos é atribuída principalmente ao grego antigo Simplício, que viveu no século I depois de Cristo. Muitos trechos atribuídos a Anaxágoras aparecem em diálogos platônicos, como Fédon, e em parte da obra do Aristóteles. Anaxágoras. Como ocorreu na filosofia de outros pensadores pré-socráticos, o propósito da filosofia de Anaxágoras era encontrar a origem ou o elemento original de todo o universo, sem recorrer às cosmogonias mitológicas. O filósofo não postulou uma teoria unitária acerca da origem, mas postulou uma teoria pluralista, baseada na existência de vários elementos. Segundo Anaxágoras, tudo o que existe... Perdão, a origem de tudo está no que ele chamou de homeomerias, tá? Que são basicamente sementes, espermata, em grego antigo. Tentando resolver o problema intelectual deixado por Parmênides, que afirmava que a imobilidade do universo não permitia a criação, ou que a criação limitaria o universo, Anaxágoras formulou que a origem do cosmos está assentada em elementos infinitos em número e tempo. Esses elementos, as sementes, os espermatas, sempre existiram e se agregam por meio de uma força chamada nous, uma inteligência que governa o tudo. Ainda de acordo com essa teoria, todos os seres e objetos do mundo são compostos pela junção de todas as homeomerias existentes, de modo que tudo é composto por tudo. O nous separa apenas os pares opostos que compõem o universo, mas que não se misturam após estarem prontos, como frio e quente, seco e molhado, né? Estabelecem-se as diferenças e elas permanecem diferentes.
nos escritos deixados pelos pensadores pré-socráticos, reunidos e conhecidos como as teorias da escola de Abdera, encontram-se as primeiras ideias de átomo que se tem registro na história. As teorias desses pensadores podem ser consideradas também como o início da química, além de serem uma importante ferramenta para compreender o pensamento dos pluralistas na Grécia Antiga. O pensamento dos dois filósofos é inseparável, Leucipo e Demócrito, visto que a doutrina atomista foi iniciada por um e finalizada por outro. Enfim, pulamos do Anaxágoras para a escola de Abdera, para o pensamento atomista, né, que dá um pouco origem à química, e esses pensando, né, que todos esses filósofos pré-socráticos, eles dão meio que origem às ciências que a gente conhece hoje, a matemática, a física, a química, a biologia, né, apesar do Aristóteles ser o pai da biologia. Mas é interessante que a construção do pensamento de tantas disciplinas, de tantas escolas, eu posso até dizer que depois dele, o Sócrates pode ser considerado, ou Platão com a República, um pensador político, né? Enfim, um pensador social e tal. Está tudo nascendo, né, nesse período. Por isso esse período é tão fascinante. Leucipo nasceu em Mileto, cidade onde nasceu Tales, o primeiro filósofo, em 500 a.C. O pensador entrou em contato com as ideias do também pré-socrático Parmênides ao viver durante um tempo em Eleia. Após a estada em Eleia, partiu para Abdera, onde fundou uma escola filosófica e conheceu seu principal discípulo, Demócrito, com quem formulou a teoria atomista. E faleceu por volta de 420 a.C. Demócrito viveu entre 460 e 370. Ele foi o último dos pré-socráticos, né? Ele atravessa o período socrático. Ele nasce mais ou menos ali junto com o Sócrates e vive depois da morte do Sócrates. O Sócrates morre em 399. Ele ainda vive quase 20 anos, né? 19 anos depois da morte. Provavelmente teve contato com Platão, provavelmente discutiram coisas relevantes. Sua personalidade extrovertida o deu o reconhecimento de o filósofo sorridente. Para além de seu bom humor, o pensador é conhecido por ter estabelecido junto ao seu mestre Leucipo a primeira ideia de átomo, o que deu impulso aos estudos antigos de química. Leucipo e Demócrito são os últimos pré-socráticos. A sua filosofia, assim como a filosofia desenvolvida pelos demais pluralistas, visava resolver, como eu já falei algumas vezes hoje, a querela deixada por Parmênides, defensor do imobilismo, e Heráclito, defensor do fluxo perpétuo da natureza, né? Olha como eles vão tentar juntar as coisas. Antes disso, Leucipo é o responsável por apontar pela primeira vez que a origem do universo, derivada de microscópicos, infinitos e indivisíveis elementos que se agregavam sempre, formando os seres e os objetos do mundo. Demócrito, seu discípulo da escola de Abdera, aperfeiçoou a teoria do mestre Leucipo, dando a ela um nome e maiores detalhes. Para os pré-socráticos, a natureza seria composta pelos átomos. A palavra grega átomo significa sem divisão ou indivisível. Os átomos seriam, na concepção dos atomistas antigos, a menor partícula possível. Segundo a teoria atomística antiga, os átomos que compunham os objetos possuíam as mesmas características dos objetos que formavam. Por exemplo, se o objeto fosse azul, os átomos seriam azuis. Se o objeto fosse triangular, os átomos que o formavam eram triangulares. Os átomos eram infinitos e agrupavam-se pela similaridade. Ou seja, os iguais tinham a capacidade de se juntar, dando forma às coisas. Ah lá, similaridade é o Empédocles falando, né? A junção similar junta semelhante com semelhante, dessemelhante separa.
é o Parmênides, né, sendo pensado ali no átomo como algo infinito, ou a semente do Anaxágoras como algo infinito. Eu tenho certeza que esses caras estavam todos lendo uns aos outros, dialogando de alguma forma, claro, com todas as dificuldades, né, da época, não tinha e-mail, não tinha correio, não tinha nada disso. O cara queria estudar com alguma coisa sobre o Império, você tinha que ir morar lá na Eleia, né, em Agrigento, o outro tinha que morar lá no sul da Itália, o outro tinha que ir para Mileto para tentar entender um pouco a filosofia desse pessoal de Mileto. Então, assim, você tinha que ir para os lugares. Não era simples. Mas eu tenho certeza que eles, de alguma maneira, estavam dialogando, porque tem muita junção de informação aí, tem muita junção de pesquisa científica feita por cada um deles, né? Pela similaridade, os iguais tinham a capacidade de se juntar, dando forma às coisas. Os átomos eram infinitos e nunca foram criados, tendo sempre existido no universo. Também eram invisíveis e somente poderiam ser racionalizados e nunca provados. Uma pena que ele não tenha vivido, né, para ver a criação do microscópio, para ele conseguir ver os átomos, né? Imagina o cara que criou a teoria conseguir ver um átomo num microscópio, o cara ia enlouquecer. Frases e citações do Demócrito, né? Tem algumas. Definimos o que é doce, amargo ou as cores, mas a composição dessas definições está nos átomos. Aqui é justamente quando ele defende lá, né, as ideias de que os átomos compõem as coisas, formam as coisas. No que ele tem razão, né? Os átomos se juntam, se misturam, formam as células, que formam as moléculas, que formam a gente. O homem só é infeliz quando é injusto. Tá? Essa parte, né, do pensamento do Demócrito, eu acho que não chegou até nós, mas certamente já é um diálogo interessante com Sócrates, já é um diálogo interessante com o pensamento platônico, porque a ideia de felicidade para o grego, para a filosofia grega desse período, e depois, né, os helenísticos depois vão pensar na ideia da felicidade como uma serenidade, como alguma coisa que tem a ver com equilíbrio, que tem a ver com a justiça, né? O Sócrates, ele desloca o pensamento filosófico justamente para essas questões, a questão do que é justo, do que é o bem, do que é a verdade, né? E esquece, deixa para lá essas questões da origem das coisas, né? E aí, quando o Demócrito diz o homem só é infeliz quando é injusto, ele está claramente dialogando com o tempo dele, que já não é mais o tempo pré-socrático, né? Que é o tempo dos sofistas, que é o tempo do Sócrates, do Platão, ali naquele momento. Assim. Além de ser uma frase que eu acho importante, né? Porque quando você tem noção do quão injusto você é em algumas situações, você fica infeliz. Você não tem para onde correr. Né? O bem não significa simplesmente não fazer o mal, mas antes não desejar fazer o mal. Né? Que é um pensamento que está assim, na base de quase todos os pensamentos religiosos que a gente conhece. Né? Não basta não fazer o mal, tem que pensar em não fazer, desejar não fazer. Né? O homem, finalmente, é um microscópio, é um microcosmo. Um microscópio, não. O homem é um microcosmo, né? Eu ia perguntar o que significa. Não, é um microcosmo, Então, muito bacana ele pensar nisso. Ele já conseguia visualizar a ideia de que a gente era um mínimo elemento, né? Um grão de poeira. Você imagina um cara desse hoje, vendo o universo cada vez se expandindo mais, percebendo nosso tamanho diminuto né, diante ali do universo todo. Eu acho que essa frase é perfeita, porque a gente é exatamente isso, a gente é um microcosmo, a gente é um pequeno elemento, né, que tem o nosso próprio mundo particular, nosso próprio universo particular, mas que em relação
ao mundo, ao planeta, ao sistema solar, ao universo, a gente é quase nada, né? A gente é poeira, como diz lá o Stephen Hawking, né? A gente é poeira das galáxias. E aí é isso, chegamos ao fim dos pré-socráticos. Eles... acho que muito da importância desses caras se deve justamente a isso, né? A ideia do desenvolvimento da ciência, do pensamento, né? da construção de procedimentos, de modos de fazer ciência, da criação da matemática, da criação da química, da física, do desenvolvimento da busca da astronomia, da busca de um pensamento racional para explicar as coisas, que fosse capaz de não tornar a explicação sobre qualquer coisa uma explicação mitológica, né? Fugir, né? A humanidade precisava fugir, e muitas vezes eu acredito de fato nisso, que a humanidade ainda precisa muito fugir de determinadas concepções de sorte, azar, sabe? Pode ser que hajam os mistérios que eles estão por aí, o Gilberto Gil canta tão bem isso, né? Sei que mistérios há de pintar por aí, mas para a vida cotidiana, para a vida científica, para o esforço humano de simplesmente estar vivo, né? De sobreviver, quanto menos a gente tiver esses elementos como explicações, me parece que é mais saudável, porque a gente consegue tentar explicar racionalmente a nossa própria vida, né? O que acontece antes, o que acontece depois, o que acontece... aí é uma outra questão. Então, eu acho que eles são importantes nesse sentido, de tentar descobrir, de nos fazer entender que todo caminho percorrido é um caminho que depende do que foi estudado antes, né? E todos os insights que a gente tem a partir, eles não são do nada, eles são a partir de tudo aquilo que a gente estudou, de tudo aquilo que a gente viu antes. E aí eu me despeço dos pré-socráticos com essa aula. E a gente vai adiante, vai pensar agora no pensamento sofístico, Sócrates, no Platão e no Aristóteles.